Depois desse último vídeo que eu fiz, muitas pessoas se identificaram e teve diversos tipos de comentário. Hoje eu quero partilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo recentemente, que talvez vai ser um alerta para quem está aqui ou para quem chega, que é em relação a trabalho. Então é uma situação que aconteceu comigo recentemente e que foi uma situação muito desagradável, tanto para mim, que foi prestador de serviço, quanto para a proprietária da casa. E isso acontece muito aqui em Portugal. Então hoje eu vou estar falando para vocês mais uma história que aconteceu comigo aqui. E essas histórias que eu venho contando para vocês não é invenção, são coisas que aconteceram comigo e eu acho que serve de ajuda para quem vem, para ficar em alerta, certo? Com as pessoas que vivem aqui, até mesmo com nossos parentes do Brasil, com nossos amigos brasileiros. Esse trabalho que eu fiz foi para um brasileiro, particularmente que conheceu meu pai aí e precisava de duas pessoas para poder fazer um trabalho em uma cidade aqui vizinha, em Algés. E a gente foi lá para poder ver a obra, certo? Chegamos lá, demos valor e falamos para ele, ó, isso aqui tá muito ruim. Se fizer o que você quer fazer aqui por cima, vai ficar ruim, vai ficar cagado. Entendeu? E ele tá o tempo todo falando, não, não tem problema, eu só quero que acabe isso aí logo, passa uma mão de tinta de areia por cima e aquelas coisas todas. Então a gente foi lá, deu valor, falamos que a forma que ele queria fazer ia ficar ruim, porque o barrado da parede, que no caso a massa que passaram na parede, não passaram a régua certo e ficaram aqueles ondulamentos, sabe? E ele queria que passasse uma tinta de areia em cima para poder disfarçar aquilo. Eu falei para ele, olha, isso não disfarça totalmente. Se a parede estiver completamente barrada, toda bonitinha, toda lisinha, se passar a tinta de areia vai ficar espetacular. Mas da forma que tá, vai ficar ruim. E ele o tempo todo, não, eu só quero acabar esse trabalho, vá lá, faça o que eu tô te pedindo, esquece o que você sabe, faz o que eu tô mandando e pronto, demos um valor. E até então a dona da casa não estava presente. A conversa entre eu, ele e meu pai foram só nós ali, demos valor, voltamos para casa e ficou por isso mesmo. Pronto, rapaziada. Aí, antes disso, indo para lá para poder ver esse trabalho, dentro do carro eu vi que ele estava contando muita vantagem, sabe? Contando muita vantagem, contando muita, sabe? Tirando muita vantagem das coisas e eu sempre calado. Eu trabalho, toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu tô sempre calado, observo muito a situação, sabe? Eu fico observando muitas coisas. E eu cheguei pro meu pai e falei, ô pai, esse cara aí, eu vou falar pra você, não bateu muito com ele não, viu? Pronto, fomos lá, olhamos, voltamos, e ele sempre contando vantagem, que tem aquilo outro, que não sei o quê. Já até então, beleza. Passou 2 dias, ele ligou pro meu pai, ó, vamos lá fazer o serviço, tem que montar um andame lá, e a gente tem que ir lá, levantar esse andame e começar a fazer as coisas que tem que fazer. A dona lá, o pessoal lá do prédio lá aceitou. E fomos lá dar uma força. A gente tinha trabalho para fazer, mas deixamos o nosso trabalho para fazer para ir para lá, porque também era um trabalho fácil e a gente ia acabar mais rápido. E também a gente foi só para ajudar o cara, entendeu? O cara pediu um socorro, a gente foi ajudar ele. Aí chegando lá na obra lá, rapaziada, a dona da casa, a proprietária da casa, saiu lá fora para poder perguntar a ele o que que ele ia fazer lá, porque parecia que já tinha muito tempo que ele não ia lá. Uma senhorinha, sabe? E lembrando, rapaziada, esse cara é brasileiro. E aí a senhorinha chegou lá para perguntar o que, que ia fazer, né? O que, que realmente ia fazer lá. Porque tinha um dia que tava, parecia, eu acho que tava chovendo, né? O dia que ele não foi e tal. Só que nesses dias já não tava chovendo mais. Aí, na hora que a senhorinha botou o pé lá fora para perguntar para ele o que que estava acontecendo, o que que ele ia fazer, né? O que que a gente ia fazer lá no dia, ele já começou a xingar a senhora. Começou a xingar a senhora e foi xingando a senhora. Mas não é aquele xingamento normal, não. É mandar-se pro caralho e pro, sabe? Eu caladinho, eu não tava gostando daquela situação, porque desde sempre eu aprendi a ter respeito aos mais velhos.
E começou a falar que não gostava da raça deles, e eu na minha, só ouvindo. E eu cheguei pro meu pai e falei: seu pai, se esse cara trata os donos desse jeito, imagina o que ele não faz com os funcionários. Aí, aquilo ali já tava me dando nos nervos, o meu sangue já tava talhando, porque eu sou muito na minha, mas tem certa situação que eu não aguento ficar no ambiente, porque, sabe? E aquilo ali já foi me deixando nervoso. Eu falei pro meu pai: ô pai, eu vou descer desse andaime, que a gente já tava montando um andaime. Falei pro pai: eu vou descer desse andaime, vou lá pro carro pra mim não ouvir esse cara xingar essa mulher, essa senhorinha. A mulher deve que tinha uns 80 anos, 60 anos por aí. E o tempo que eu tava lá dentro do carro, e ele falava: você é dona da casa, mas quem manda aqui na obra sou eu. E não sei o que, e foi falando. Aí a mulher falou assim: quer saber? Vou deixar você falar isso sozinho, faz o que você acha que tem que fazer. E entrou pra dentro passando mal. Aí meu pai foi lá no carro, me chamou, falou: vamos lá fazer o serviço lá. Aí eu fui, mas se dependesse de mim, eu não colocaria a mão, eu não tinha nem colocado a mão. Só que nós já tava lá, meu pai: não, a gente já tá aqui já, vamos lá fazer. Aí eu fui fazer lá o trabalho. Montamos o andame todo. Aí tinha que dar tinta de areia em um paredão imenso. Vou ver se eu tenho foto lá do paredão lá e vou colocar aí no vídeo. Se caso eu tiver, eu vou colocar aí. E era um paredão imenso, imenso. A lateral enorme. Subimos lá em cima. Aí a outra mulher que morava no último andar desceu, perguntou para ele o que precisava. Aí ele mandou comprar tinta de areia e mandou comprar outro produto lá para colocar dentro da tinta de areia para secar rápido. Só que o que acontece, rapaziada? A tinta de areia, dependendo de como você for passar, ela não pode secar rápido, porque quando você voltar aqui embaixo, ela vai dar emenda, entendeu? Se ela tiver secado, ela vai dar emenda, infelizmente. E ele colocou esse produto, a gente falou para ele: não põe esse produto, e novamente ele falou: esquece o que você sabe e faz o que eu mando. E a gente já tinha falado que a parede não estava boa. Mas mesmo assim, beleza, vamos fazer o que você está pedindo. Você quer que faz assim? Pronto, vamos fazer. Barramos a parede toda. Barramos a parede toda com tinta de areia, rapidão, pulamos para frente. Aí a parte de trás estava muito feia, estava muito feio. O serviço que eles fizeram lá, porco, serviço porco, nojento. Aí eu falei: seu pai, vamos fazer o seguinte, essa parede está muito feia, por conta própria mesmo, vamos barrar ela, para a senhorinha ver a diferença. Porque se o senhor fizer o trabalho aqui, se a gente fizer o trabalho aqui e aqui na frente, da forma que está na lateral, isso vai ser um motivo. Isso vai ser um motivo no final. Entendeu? Aí o que a gente fez? Barramos a parede toda de novo. Deixamos a parede lisinha. Aqueles ondulamentos que tava, aqueles riscos que tava, tiramos tudo. Deixamos a parede filezinha, damos uma tinta de areia. Fizemos o serviço tudo. E na primeira semana que nós barramos essa lateral toda, ele deu um valor. Meu pai pediu um valor, ele deu, acho que foi 300 euros, não sei. Aliás, meu pai pediu 500, ele deu 300 e chorando ainda. Chorando ainda. E eu falei: o pai, esse cara vai enrolar, nós não conhecemos esse cara vai fuder a gente de todos os jeitos. Meu pai: não, vamos, e não sei o quê. A gente parou um serviço para poder ir lá ajudar esse cara. Aí ele deu os 300, beleza, dividiu entre eu e meu pai os 300 e fomos lá continuar o trabalho. E ele chorando por causa desses 300 que ele deu pra gente. Rapaziada, toda vez que vocês for fazer um trabalho, é 50%, 50% antes e 50% no final. Ou 50% antes e o restante que faltar dos 50%, a pessoa vai te dando por semana até você finalizar a obra. Entendeu? Não faça trabalho sem receber 50% antes. Não faça. Vá por mim, não faça. Aí, rapaziada, recebendo esses 300, o cara chorou a semana toda, a outra semana toda por causa desses 300. Beleza, adiantamos lá a parede lá no fundo, barramos ela toda, deixamos ela impecável. Se você vê o serviço do cara, as fitas que eles passou lá, eles deixaram as fitas mais de quase um mês lá. Quando foi para tirar as fitas tudo colada, a cola das fitas tudo colada nos tubos, mano. Tem serviço que vou falar pra você. Beleza, continuamos, fizemos o trabalho todo. Ele foi lá de novo, começou a ameaçar a senhorinha. Começou a mandar a senhorinha ir para aquele lugar de novo, e eu só observando, caladinho.
E eu já tava com raiva, já tava com raiva. Aí eu falei, ô pai, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui até mais tarde e vamos acabar esse trabalho. Vamos acabar esse trabalho, a gente nós já recebe, já fica livre disso e vamos lá pro nosso outro lá, onde a gente vai estar tranquilo. Beleza, ficamos até mais tarde, uns 3 dias, acabamos tudo, o que a gente tinha combinado com ele. Ainda faltou outras coisas lá para fazer, porque o cara era tão bom, era tão foda, que nem funcionário o cara tinha. Nem funcionário o cara tinha. Acabamos, mas ficou outras coisas lá para fazer, porque não estava no combinado da gente. E a gente falou, mandou os vídeos, falou para ele ir lá, ele não foi lá ver. E ele falou assim: olha, tem outras coisinhas lá para fazer, vocês cobram quanto para ir lá fazer aquele restante lá? E eu pago o restante junto com o que faltava. Eu falei, ô pai, recebe dele isso que está faltando e o que o senhor combinar com ele, a gente recebe depois, porque aí já era pouca coisa, entendeu? Aí já era pouca coisa. E ele ganhou meu pai na conversa, aquele jeitinho, né? Ganhou meu pai na conversa e pronto, fomos lá. Falei, ô pai, nós vamos se fuder nessa. Fizemos tudo, 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 tudo. Beleza, na hora que a gente acabou, mandamos foto, vídeo, e ele não foi lá hora nenhuma ver. Do dia que ele colocou o produto na tinta de areia, ele só voltou lá uma vez para poder xingar a senhorinha de novo e não voltou mais, nem para olhar o trabalho, nem para ver se estava do gosto dele, se não estava. Mas para a senhorinha, estava no gosto da senhorinha. A parede que a gente refez de novo, ficou no gosto da senhorinha. Só que aquela parede da lateral que ele fez, que ele pediu só para tacar tinta de areia, a senhorinha falou, essa parede tá horrorosa. E eu falei para ela, essa parede aí era só barrando ela de novo. Ela tinha que barrar ela de novo e para depois dar tinta de areia. E a senhorinha começou a falar, foi falando, não, eu vou conversar com ele, porque esse serviço aqui que ele fez aqui na lateral não ficou bom. Aí já não era culpa da gente. Eu falei, isso já não é com a gente só veio fazer o que ele pediu, que era só dar tinta de areia em cima disso aí. Esse barrado aqui que a gente fez no fundo aqui pra senhora, a gente fez por conta própria, a gente não vai receber por isso não. Mas aí fomos lá, fizemos todo o trabalho. E na hora de receber, rapaziada, sabe o que aconteceu? O cara bloqueou meu pai. O rapaz bloqueou meu pai. Pegamos uma lata de tinta preta, spray preto, lata de tinta preta, pegamos, botamos dentro do carro e fomos lá na obra. Chegamos lá, chamamos as donas. E as donas não tinham nada a ver, infelizmente, não tinha nada a ver. E também não tinha o que elas fazer por nós. Apesar que tinha, mas o povo aqui, infelizmente, eles gostam de andar sempre na certinha mesmo. E a gente acabou não recebendo. A gente chegou lá e falou, minha senhora, nós não recebeu. Você mandou o MBWay na nossa frente para ele poder pagar a nós. Ele não pagou a gente, certo? Ele não pagou a gente. E a gente trouxe as tintas aqui. Se ele não pagar, a gente vai pintar sua casa toda de novo, de preto, infelizmente. Porque, rapaziada, a gente deu demão de tinta de areia, montamos andame, desmontamos andame, movemos andame para outro lado, damos tinta de areia, passamos primário, passamos tinta, 2 demãos de tinta. Foi um trabalho, filho. E sem falar a raiva que a gente já tava passando com esse cara. A energia negativa, mano, não tem coisa que não vale a pena não, rapaziada. Aí chegamos lá para poder pintar a parede, aí a gente ficou com dó da senhorinha. Eu conversei com a senhorinha, meu pai não queria nem conversar, meu pai já queria era tacar a tinta que se foda. Eu cheguei para ela, conversei com ela. Mano, eu sou um ser humano, eu sinto dó das pessoas, infelizmente. Tem pessoa que não merece, mas eu acabo sentindo dó. Eu falei, pai, não vamos pintar isso não, que não vale a pena não. Não vale a pena. Conversamos com ela para ver se ela conseguia o restante que faltava para ela pagar pro cara. Conversamos com ela para ver se ela conseguia pagar a gente, entendeu? Mas não deu certo, que ela falou que tinha feito um contrato com ele e não foi com nós. E que infelizmente quem tinha que pagar a gente era ele. E nisso virou um birimbolo tão grande, que vocês não têm noção. O cara começou a mandar, depois o cara desbloqueou meu pai, começou a mandar mensagem. Aliás, ele não desbloqueou meu pai, mas começou a mandar mensagem pro meu pai falando que ia matar meu pai, que ia pegar meu pai não sei aonde, que ia mandar não sei quem vir buscar meu pai, porque meu pai foi lá para poder pintar a casa de preto, que não sei o quê, e que ele não ia pagar porque a lateral ficou feia. Mano, Só que aí a gente foi buscar o fundamento do cara, desse brasileiro, nós fomos buscar o fundamento dele, o cara daqui a
15 anos, 20 anos fazendo isso com todo mundo. O cara contrata um funcionário, manda fazer o bagulho e depois chega lá para botar defeito para não pagar as pessoas. Isso aí já é típico do cara. O cara já tem 2 ou 3 processos em cima da empresa dele. Até o dia que a gente procurou saber, o cara já tinha pagado multa na empresa já, devido a essas coisas. E, mano, aí o cara começou a ameaçar meu pai, eu entrei no meio e falei, seu mano, você sabe onde nós mora? Faz o seguinte, vem cá então, ou senão faz o contrário, me passa a sua morada que nós vamos até você então, com nós não tem isso não. Mano, a gente saiu do Brasil pra vir cá pra vagabundo ficar, tá ligado? Só que, rapaziada, quando vocês virem pra cá, outra dica, quando vocês virem pra cá, não se intimida por ninguém não, mano. Se você tem seus documentinhos normal, se você tá legal no país, mano, não se intimida por ninguém. Entendeu? Não se intimida. Vai fazer trabalho, você põe a sua ordem no trabalho. Se você tá trabalhando por empreita, você põe sua ordem no trabalho. Eu quero receber 50%, igual eu falei, entendeu? O restante dividido ou o restante no final da obra. É melhor você pegar dividido 50% antes de começar e depois dividir os outros 50%. Por quê? Você fez uma etapa durante a semana, recebeu uma parte. Na outra semana você fez outra etapa. Se o cara não pagar, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer, mano. Tá ligado? Então não se intimida por ninguém. Isso aí, mano, foi uma situação chata. Tivemos que ir na polícia, fomos na polícia para prestar queixa sobre as ameaças. Chegamos lá, o policial falou que não podia fazer nada por nós. Por quê? Por que não pode fazer nada por nós, mano? Não podia fazer nada por nós, que tinha que levar à justiça. Tudo aqui é a justiça. Tem que levar ao tribunal. Beleza, demos uma queixa sobre o cara, fomos lá, damos pressão de depoimento, pedimos a senhorinha para poder ser testemunha. A senhorinha nem queria ser testemunha, nem queria, só que aí ela precisava também prestar queixa sobre o cara, sobre as ameaças que ele fez. Ele ainda deixou os andaime lá, falou para ela que se sumisse os andaime, que ela tinha que pagar os andaime. Ainda exigiu, ainda falou isso com a senhorinha. Aí a senhorinha pediu para nós poder ser testemunha dela. A gente falou que seria se ela fosse da gente. Aí conseguimos. A audiência foi mês passado, demorou uns 2 meses para poder chamar nós. A audiência foi mês passado. Cheguei lá para conversar com o policial lá, com o juiz, sei lá quem que era. Cheguei lá para conversar com ele. Ele, como é que fala? Falou que já tinha outra situação no NIF desse cara, né? No NIF da empresa do cara, que ele já foi detectado, né? Mas infelizmente, mano, aqui, se você acontecer alguma coisa na obra, as polícias não querem nem saber, você pode chamar. Não é igual no Brasil lá, que você chamou a polícia por causa de uma briga, por causa de um acidente, por causa do. E lá eles põem pra descer, mano. Não é igual lá, não. Aqui, mano, aqui é tudo, ó, paz e amor e tá tranquilo. Entendeu? Tudo vai pra justiça. Tem que esperar a justiça. Entendeu? E, rapaziada, aí fomos lá. Até hoje não recebemos e acho que a gente nem vai receber o restante que ficou faltando. Então, rapaziada, fique bem alerta, fique bem atento quando for fazer trabalho para alguém. Isso aí é só mais uma história que já aconteceu, entendeu? Tem outras também que nós trabalhamos com como é que chama o cara? O cara é de outro país aí, nós fomos fazer serviço para ele ali. Eu posso contar para vocês também depois aí, se vocês quiserem, entendeu? Deixa aí comentários se vocês passariam por essa situação, entendeu? Se fosse você no nosso lugar, o que vocês teriam feito? Me conta. É por isso que eu falo, mano, tem coisa que não vale a pena o sofrimento, tem coisa que não vale a pena gastar sua energia. E aqui rola muito disso, mano. Rola muito golpe disso, golpe de trabalho. A pessoa te chama para fazer o serviço, você vai lá fazer e às vezes não te paga, às vezes te paga um pedaço e não paga o restante, some. Isso é normal, mano. Isso aqui é o que mais tem, é o que mais tem. Entendeu? Exploração de trabalhador é o que mais tem. Fizemos uma obra também em Queijas. Não sei se vocês conhecem, quem é daqui da área de Lisboa deve conhecer Queijas. Fizemos uma obra lá também. Tinha um senhorzinho lá, só que o senhorzinho já é português, os portugueses mais antigos, assim, eles são muito preconceituosos. Trabalhava um angolano lá com ele.
Mano, o que esse cara fazia com esse angolano não estava escrito. Não estava escrito. Era humilhação atrás de humilhação. Para você ter ideia, a gente sempre trabalhou por empreita. Por isso que a gente ganhou um pouquinho acima da média, porque a gente sempre trabalhou por empreita, graças a Deus. E a gente foi fazer empreita nessa casa. Esse cara é pedreiro, mas como ele trabalhava por empreiteiro há muito tempo, ele acha que é um encarregado da obra. Aí pegamos essa empreita lá para pintar, lavar o telhado, revitalizar o telhado, fazer a pintura por dentro. Portanto que a gente tem até que ir lá terminar essa pintura, porque o cara ia montar os móveis e ia deixar para dar a última demão na hora que os móveis estivessem no lugar, para não sujar as paredes. Esse senhorzinho, o nome dele é Zé. Mano, ele fazendo a casa de banho, né? Botando os azulejos no banheiro, ele deixava de fazer os azulejos no banheiro para poder ir lá pro telhado para ver o meu trabalho e o trabalho do meu pai, sendo que nosso trabalho é por empreita. O que nós fazer é por conta nossa. Ele não tem nada a ver, mas ele subia para poder ir lá dar pitaco no serviço da gente. Teve um dia que eu briguei com ele, falei, oh, mano, vai fazer seu serviço, esquece do meu aqui, entendeu? Eu trabalho por empreita, não tem nada a ver com você. Então esquece o que eu tô fazendo aqui, mano. Vai lá fazer do seu. Aí ele começou a falar que o dia, não sei lá das quantas, foi dia da independência de Portugal, que ele tinha livre e breve expressão de falar o que ele pensa. Eu falei, mano, você tem a expressão de falar o que você pensa? Então vai falar o que você acha do seu serviço, mas não do serviço dos outros. Então, mano, aqui tem muito disso. Vocês que vêm pra cá, não se intimide por seu ninguém. Por seu ninguém. Eu não falo isso só para as pessoas que estão vindo para cá, não. Até mesmo as pessoas que já estão aqui e que são daqui. Eu tô aqui para contar o que eu vivi. Se você está aqui há mais de 20 anos, 30 anos, 15 anos, e se a sua experiência for outra, beleza, ok. Eu tô aqui para contar a minha experiência. Não adianta você me mandar mensagem nos comentários e querer falar, mas eu não sei o quê. Eu vivo assim, assim, assado, mano. A sua experiência é apenas sua. A minha é minha. E eu tô aqui para contar o que eu passei. Agora você vai me falar que no começo que você veio para cá foi fácil. Você chegou aqui e foi um mar de rosa. Você vai me falar que foi um mar de rosa. Ou você veio para cá e sempre teve em cima. Então, mano, não vem com um papinho aí nos comentários aí que a vida aqui é mil maravilha, mano. Eu não tô aqui pra maquiar nada. E também nem quero maquiar nada, não, mano. Aqui a gente tem que contar a verdade, ser sincero, entendeu? Porque as pessoas aqui, sei lá. Às vezes as pessoas vê o vídeo da gente falando a verdade e pensa assim, mano, a casa vai cair. O povo lá que tá ligado, que me conhece do Brasil, vai achar que eu tô na merda. Mano, a vida aqui não é fácil, não. E se você ouvir as pessoas falar com você que a vida aqui é mil maravilha, mano, a pessoa deve estar aqui 40 anos e a vida dela aí começou a engrenar. E muitas das vezes tem pessoa que está aqui há 20, 30 anos e não tem a casa própria, não. São poucas pessoas que têm. E as pessoas que têm a casa própria sabem o quanto é difícil para ter a casa aqui, mano. Sabe o quanto é difícil. Carro aqui é barato. Carro aqui é barato, que 600 euros você vai ali como carro. Isso para mim não me enche os olhos, não. Entendeu? Isso não me enche os olhos. Igual veio um comentário aí de uma mulher, eu tô aqui há 20 anos e minha vida é assim, trabalho para mim assim, e já tenho casa, e já tenho carro. Mano, para você ter sua casa, seu carro, você teve que trabalhar, filha. Você teve que correr atrás, você teve que passar por dificuldade. E todo mundo deve saber as dificuldades que você tem que passar, que você passou aí. O que tem de vergonhoso nisso? Você conseguiu, você conquistou, isso é mérito seu, mano. Ah, igual teve outro comentário, eu tenho pena dos brasileiros que vêm pra cá, os brasileiros que estão na merda lá. Mano, eu não tenho pena, é gratificante, mano. Só da pessoa querer sair da sua zona de conforto, a pessoa já é vitorioso. É vitorioso, independente se está aqui passando por dificuldade ou não, a pessoa já é vitoriosa e não é vergonha da pessoa querer voltar pro seu país, não, filha. Eu vim pra cá e nunca passei dificuldade lá, não. Eu vim pra cá e nunca passei dificuldade lá, graças a Deus. E tá tudo bem, tá tudo bem. Se eu voltar, vou voltar bem. Porque o tempo que eu tô aqui, eu consegui fazer minhas coisinhas lá. Não é impossível não, mano. Você só tem que abrir mão de certas coisas. Não é impossível. E se você tá aí no Brasil, você também consegue. Abre mão de certas coisas que você também consegue, ao invés de estar aqui se humilhando
para os outros. Abre mão que você também consegue. Ah, mas no Brasil você já teve alguma coisa no Brasil? Você só comprou porque você tinha aí. Só comprou porque você tá aí. Mano, eu já tive casa no Brasil também. Fácil. Entra no leilão da Caixa. Você tem um nome limpo. Vá no leilão da Caixa. Escreve lá caixa.com. Ou se não, vai no Google, escreve leilão da Caixa. Você vai escolher o estado que você tá. Lá você compra imóvel lá por 5% de entrada, mano. Ou seja, se vale 80 mil uma casa lá com desconto, você vai dar 5% de 80 mil, faz as contas aí e as documentação. Muito fácil, mano. Trabalha, abre mão de certas coisas que você consegue também. Não precisa estar aí se humilhando, não. Entendeu? Então, rapaziada, antes de você julgar alguém, olhe para sua própria história e não tenha vergonha dela. Não tenha vergonha dela, porque nos comentários eu vejo aí que tem muita pessoa que tem vergonha da sua própria história. E isso aí, mano, isso aí que é patético. Às vezes você é vitorioso e não sabe, mano, e não sabe. Porque passar por certas coisas, às vezes é preciso para você conquistar sua casinha, conquistar seu lar, né? Mas não tenha vergonha não, mano, não tenha vergonha não e tem que se expressar mesmo, tem que falar mesmo as coisas que você passou, que as situações que você passou pode ajudar o próximo aí, igual eu tô fazendo, tô contando os relatos da minha vida, tô contando um pouco da minha trajetória aqui, antes de voltar pro Brasil, entendeu? Isso não é vergonha para ninguém. Deixa aí nos comentários aí se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem gostado de acompanhar os vídeos aí, o que que precisa melhorar. Como vocês sabem, eu sou iniciante, né, no YouTube. Pretendo trazer diversos tipos de vídeo, com vários tipos de tema. Como vocês sabem, estou para voltar para o Brasil. Lá eu vou fazer o tour da casa que eu comprei, trabalhando aqui em Portugal. Vou mostrar um pouco para vocês, entendeu? E como vai ser minha vida lá, né? Como vai ser minha reação depois de 3 anos e pouco, morando fora, chegar lá, porque eu sei que hoje os preços lá estão totalmente diferentes, as coisas estão um pouquinho mais caras, né? Mas também não é impossível de viver, porque, mano, o que eu vivi aqui, filho, qualquer lugar pra mim, vou tirar de letra, se Deus quiser. Porque, ó, pé no chão sempre. Então, rapaziada, é isso. Deixa um joinha aí, um comentário, se inscreva no canal. Espero que tenha gostado e não deixe de comentar muito aí, ó. Conta os relatos das coisas que você viveu morando fora, que eu vou gostar de ver. E talvez eu possa fazer um vídeo falando sobre o seu relato também, entendeu? Deixa aí nos comentários. Também deixa no comentário aí o que você sonha e o que você quer para 2025 e para os próximos anos, entendeu? Lembre-se que a palavra tem poder e tudo aquilo que você deseja ter, quanto mais você fala, é mais chance de você ter, entendeu? E é isso, fica com Deus, tamo junto.